Nós estamos chegando bem próximo de uma data muito importante para os protestantes clássicos. Nós estamos chegando perto da celebração da Reforma Protestante, que começou lá no século XVI, para ser bem justo, em 1517, quando Martinho Lutero afixou na Catedral de Wittenberg as chamadas 95 Teses. E de lá para cá, os crentes em geral no Brasil têm celebrado alguma coisa que aconteceu historicamente há 4 séculos, que 5 séculos, na verdade, na Europa. E eu pertenço a uma tradição que não é luterana, mas é uma tradição reformada, que apareceu quase que simultaneamente à reforma luterana na Europa. E a teologia na tradição reformada não é simplesmente um sistema coeso de teologia, mas, antes de tudo, o sistema reformado de pensamento é um sistema que apresenta um modo de vida, não simplesmente doutrina. Os cristãos devem aprender a olhar o mundo de maneira correta e viver neste mundo de maneira correta. A cosmovisão reformada é muito interessante. Nós não vamos tratar disto aqui, mas apenas à guisa de introdução. E se você estudar a vida do reformador de Genebra, chamado João Calvino, você verá que ele tinha paixão por Jesus Cristo. Ele vivia falando na necessidade de um cristão cheio de mais santidade neste mundo, para que os homens pudessem ver a glória de Deus. E aquele que possui um bom entendimento da fé reformada é uma pessoa comprometida com a piedade pessoal, porque ela é comprometida com a Escritura. E é somente na Escritura que encontramos o princípio radical para a reforma de nossa vida. É a Escritura que nos mostra o santo caráter de Deus e então nos diz para sermos santos como Ele. É a Escritura que nos ensina a santidade, produzindo uma fé viva em nós. É a Escritura que nos conforma a Cristo Jesus. É a Escritura que nos chama para lutar pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixe-me fazer uma pergunta e responder de várias maneiras. Qual foi a preocupação principal da reforma protestante lá no século XVI? O que os protestantes queriam reformar prioritariamente? Primeira resposta. Naquela época, havia a necessidade de reforma da moral. Mas esta não foi o principal objetivo da reforma. Os que estudam história podem perceber perfeitamente a conduta dos membros da igreja na época e dos crentes em geral, conduta nada decente. Não havia limpeza de caráter na maioria dos clérigos, não havia preocupação de limpeza de caráter na vida dos cristãos em geral, dos homens religiosos. Havia muitos pecados escandalosos. Tanto os leigos como o clero eram imorais e mundanos. A santidade era alguma coisa desconhecida na igreja do tempo em que a reforma estava para eclodir. Precisava haver, sim, uma reforma moral, mas a reforma protestante não foi prioritariamente uma reforma da moral. Os reformadores sabiam que a corrupção da igreja da época
era produto de uma necessidade maior que precisava ser reformada. Os próprios historiadores católicos entenderam que a necessidade premente não era a reforma da moral. Certamente, os da reforma se importavam com a mudança de vida deles, mas a moral e a ética deles eram apenas resultado de um mal ainda mais profundo. O péssimo comportamento moral do povo e do clero no tempo da reforma tinha outras raízes que precisavam ser mudadas antes. A ética e a moral são consequências do abandono de uma preocupação mais radical. Qual era a reforma prioritária que eles queriam? Nós falamos da reforma da moral, mas eu disse, não era a maneira prioritária que a reforma exigia, a mudança da moral. Então, segundo ponto, havia a necessidade da reforma do culto, mas também a reforma do culto não veio a ser a reforma mais profunda. O culto a Deus era muito deturpado na época da reforma. A Igreja de Roma estava praticando uma liturgia errada. Mesmo coisas mais simples, como, por exemplo, o sacramento da ceia. Os crentes comuns, os fiéis, os religiosos comuns, eles não recebiam a totalidade dos sacramentos. E até hoje isso permanece. O povo não recebia o vinho só era para o sacerdote. O povo comia a hóstia somente. Então o povo não entendia nada do culto porque tudo era ministrado em latim, que não era a língua do povo. O povo não cantava, somente os clérigos. O povo não lia a Bíblia, nem ouvia inteligentemente ou inteligivelmente aquilo que se falava no culto, porque se falava em latim e o povo não sabia latim. Muita coisa precisava ser reformulada do culto. Todavia, o péssimo comportamento moral e cultico da Igreja de Roma tinha outras raízes que precisavam ser mudadas antes. Terceira coisa, a reforma mais profunda do que a do culto era a reforma da teologia. A Igreja de Roma enfatizava o que as pessoas deviam fazer para contribuir para a sua salvação, ao invés de ensinar a graça divina que vinha pela obra de Jesus Cristo, a obra que Jesus Cristo fez em nosso lugar. Roma tinha colocado a tradição e os decretos papais como estando numa posição igual ou superior ao ensino das Escrituras. Lutero reconhecia que havia uma grande necessidade de uma reforma teológica na igreja, e eu não discordo dele. A igreja cristã precisava de uma profunda reforma em sua maneira de entender as Escrituras. As antigas verdades da Escritura precisavam ser trazidas de volta à igreja. Havia uma teologia especulativa na Idade Média, nas décadas que precederam a Reforma. Lutero disse que a verdadeira teologia é prática e o fundamento da teologia é Cristo, cuja morte devia ser apropriada pela fé. Portanto, a teologia especulativa da igreja medieval pertence ao diabo e ao inferno, dizia Lutero. À medida que Lutero e Calvino mergulhavam no estudo das Escrituras, eles vieram a entender
que as mudanças teológicas necessárias da igreja começariam a acontecer quando houvesse a reforma da piedade na igreja. A Escritura tinha que ser trazida de volta, por isso começou na reforma a haver o estudo das línguas originais, ou seja, o hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento, para que houvesse a exegese, houvesse uma boa hermenêutica, isto é, uma boa doutrina de interpretação para a saúde teológica da igreja. A Bíblia tinha sido esquecida no culto e na vida das pessoas em geral, porque ela não estava ainda, àquela altura, traduzida na língua do povo. Ninguém tinha acesso à Escritura, exceto clérigos. Pela pregação fiel da palavra, o Espírito opera a piedade. A pregação da doutrina sadia, que é o que a igreja necessitava, é que causa uma vida de piedade. E a pregação da sã doutrina nunca deve ser uma pregação árida. É importante que você entenda, não devemos confundir pregação reformada, como alguns fazem, como sendo alguma coisa árida, com discurso teórico sobre doutrina. Quando existe a aridez, como aconteceu no chamado escolasticismo protestante nos séculos 17 e 18, a igreja se torna árida e a aridez dá lugar à entrada do pietismo. Mas não há piedade. O péssimo comportamento, repito, moral, culto e teológico da igreja tinha outra raiz que precisava ser mudada antes. Esse é o meu quarto e último ponto nesta mensagem. A reforma mais profunda do que a da teologia, do que a do culto, do que a da moral, era a reforma da piedade. A piedade da igreja medieval incluía peregrinações a lugares santos, as orações a Maria, as orações aos santos, e os clérigos faziam votos e obras de penitência com caráter meritório. A busca da piedade, ainda que errônea, era feita principalmente pelos clérigos que se amontoavam nos conventos, fugindo do mundo. Entre o povo comum não havia praticamente nenhum conhecimento do Deus verdadeiro. A ignorância da doutrina, do culto correto, tudo isto era algo sério. Principalmente a ausência de verdadeira piedade cristã. A piedade medieval teria que ser mudada drasticamente. Do contrário, a moral, o culto e a teologia não seriam mudadas. É o modo como você vê Deus, é o modo como você vê o mundo, é o seu temor a Deus, é a reverência a Deus, é que fazem você pensar na mudança da moral, do culto e da teologia. O propósito de alguns era a reformação da moral, era a reformação do culto, era a restauração da teologia, mas antes uma restauração da piedade cristã. A falha na moral, a falha na teologia, a falha no culto eram falha de conformidade com a palavra de Deus, que não possuía uma real piedade cristã. Eles haviam perdido àquela altura a reverência por Deus. Eles haviam perdido o real conhecimento de Deus. Eles haviam perdido o temor a Deus. Eles haviam perdido o senso gozoso de comprometimento com a verdade de Deus e com uma vida limpa.
Portanto, eles perderam o senso moral, teológico, cultico. Logo, a vida deles era sem piedade, que tem a ver com a imitação da santidade de Deus. Podemos ter erudição. A nossa tradição reformada pode ter uma excelente teologia e ainda não possuir piedade cristã verdadeira. Não podemos separar teologia de piedade, são duas irmãs gêmeas. Mas quando separamos uma da outra, a igreja vem a ter problemas. Há desarranjo desarmonioso para a igreja quando piedade e erudição, conhecimento da Escritura não vêm juntos. Então, a verdadeira teologia reformada prima pela devoção profunda por causa do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus leva a uma atitude correta de piedade nesta presente vida. E é importante que o conhecimento de Deus não seja apenas intelectual, mas um conhecimento que traga consigo a mudança de coração para com Deus numa vida em harmonia com a Escritura Sagrada. Vários reformadores posteriores tiveram tendência ao intelectualismo, mas o intelectualismo pode conduzir à aridez espiritual. Se o nosso conhecimento intelectual de Deus não nos levar a uma prática de harmonia com Deus, esse conhecimento nos torna ainda mais indesculpáveis. E esse conhecimento não deve caracterizar a fé reformada. As verdades de Deus devem estar na mente, mas elas devem também ser internalizadas. Elas devem descer à nossa interioridade. Elas devem ir para o core, para o cerne de nossa alma, que é o coração. Então, Calvino insistia em que as verdades da palavra de Deus deveriam estar profundamente impressas no coração humano, antes que meramente na nossa cabeça. Tá? Então, eu quero que você, como um cristão reformado, e mesmo que você que me ouve não seja um reformado, que você pense na verdadeira piedade. Piedade é aquela referência ou reverência unida ao amor a Deus, que é o conhecimento de seus benefícios, nos levam. Conhecimento e piedade não podem estar separados, como eu já mencionei. Conhecer quem e o que Deus é, teologia, abrange atitudes para com Ele, para fazer o que Ele quer. Isso é piedade. Você é piedoso quando se agrada a Deus. Você é piedoso quando você tem temor de Deus. Você é piedoso quando você se alegra e tem grande prazer no conhecimento de Deus. E é isto que eu queria que você que me vê e que me ouve tivesse. Desejo de piedade, porque se você tiver uma piedade correta, se você for temente a Deus, se você tem conhecimento de Deus, amor por sua palavra, você vai ter mudança no culto seu, você vai ter mudança na ética sua, na moral sua, você vai mudar tudo, porque é a piedade cristã que nos leva a olhar as coisas de um prisma correto. Vamos celebrar a reforma nesta semana. Vamos cantar louvores a Deus por esse período histórico que tem perdurado por 500 anos. Vamos honrar aqueles que nos antecederam na fé, aqueles que levantaram a bandeira da verdade de Deus, que levantaram a bandeira do verdadeiro culto a Deus, que levantaram a bandeira da piedade cristã. Deus ajude você a entender isto e você seja um homem ou uma mulher cheia de piedade, cheio de amor
pelo seu Redentor. Um abraço.